Então, um bom dia para todo mundo neste sábado, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para meditarmos a sua palavra e alimentarmos assim o nosso coração, alimentarmos a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje o trecho do Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 43b ao 45. É um trecho muito pequeno, mas muito denso. Por quê? Porque nós estamos diante do segundo anúncio que Jesus faz da sua paixão e da sua morte. Os evangelhos sinóticos, eles nos falam de 3 anúncios explícitos, porque na verdade a questão do anúncio do seu sofrimento, da sua morte, da sua perseguição, aparece em muitos momentos da vida de Jesus. Se nós pegarmos até a introdução do Evangelho de São Lucas e do Evangelho de São Mateus, que apresentam, geralmente como os estudiosos chamam, a infância de Jesus, ali nós já temos um anúncio também de que aquela criança vai passar pelo sofrimento e vai passar pela morte, mas vai ressuscitar. Basta pensar, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, as narrativas da perseguição de Herodes, comparando Jesus até mesmo com Moisés, depois as próprias dificuldades no início, na infância de Jesus, já apontam para um caminho marcado pelo sofrimento e pela cruz. Lucas também, no início do seu evangelho, faz uma referência muito clara, muito explícita a esse destino de Jesus. Podemos aqui pensar, por exemplo, aquelas palavras do velho Simeão a Maria: uma espada transpassará a tua alma, esse menino será causa de queda e soerguimento de muitos, e assim por diante. Então, a cruz está muito presente na vida, na missão de Jesus, e, portanto, não é uma novidade, apesar de provocar escândalos e surpresas, até mesmo entre os seus discípulos. Mas Jesus, por 3 vezes, como dizíamos nos evangelhos sinóticos, ele faz o anúncio da sua paixão. Até mesmo se nós olharmos na Bíblia, que tem os títulos, nós vamos encontrar esses 3 anúncios da paixão e da morte e da ressurreição de Jesus. E aqui, o nosso trecho inicia dizendo que as pessoas estavam admiradas com todas as coisas que Jesus fazia. Então podemos assim dizer que as pessoas estavam se sentindo atraídas por um sucesso, assim, do ponto de vista humano, dizemos assim, Jesus realizando muitas curas, Jesus pregando para muitas multidões. Poderíamos dizer assim, num momento muito favorável, muito favorável, Jesus vai justamente dizer isso. Olha a chamada de atenção que Jesus faz, Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Então, diante daquilo que dizíamos, de um grande sucesso da missão, Jesus vai dizer justamente aos seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Então, nós diríamos numa linguagem popular, ou seja, um banho de água fria. Isto é, quando os discípulos estavam entusiasmados, com toda essa avalanche de gente, de admiração, como foi dito aqui há pouco, as pessoas admiradas com tudo aquilo que Jesus fazia. Outro dia nós ouvimos a própria curiosidade de Herodes, diz que Herodes estava muito desejoso de ver Jesus. Enfim, um momento bem favorável, Jesus afirma a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. E diz mais,
que os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Então, aqui nessa pequena conclusão, né, desse trecho de hoje, nós podemos evidenciar duas coisas. Primeiro, que de fato, enquanto não se realiza, eles não compreendem. E por quê? Porque está tudo caminhando tão bem, e como é que ele vai falar de morte? Como é que ele vai falar de sofrimento? Então, a primeira coisa. E a segunda coisa, porque Jesus sempre, né, deixou claro, né, esse seu destino, isso criava um certo impacto, né, no coração, na mente dos discípulos, né, falar de morte. E aí, talvez, né, bem possível, que eles já estavam, né, vislumbrando esse destino de Jesus. Até porque mesmo, né, com um determinado sucesso, né, um momento favorável, também havia muitas críticas de grupos que se opunham a Jesus. Outro dia nós vimos os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, enfim, já havia esta oposição. Até mesmo no início do Evangelho, quando Jesus estava na sinagoga em Cafarnaum, queriam jogá-lo, né, do precipício abaixo. Então vejam que é uma tensão, né, entre acolhimento e rejeição, acolhimento e rejeição. E aí, essa segunda coisa que fica evidenciada nesta conclusão é que provavelmente os discípulos já estavam sentindo, né, para onde se estavam encaminhando, e aí tinham medo de perguntar a Jesus, justamente para que não se confirmasse isso, né? É como alguém que desconfia que está com uma doença e não toca no assunto, né, para não enfrentar. Isso também fica claro nesta conclusão, né? Eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. E nós sabemos que muitas vezes no caminho eles discutiam sobre outras coisas. Discutiam quem era o maior, discutiam quem ia ocupar o primeiro lugar quando Jesus começasse a reinar, e assim por diante. Então é um caminho também muito tenso entre a ilusão de apegar-se aos momentos favoráveis e a alienação de não reconhecer que a cruz assinalava, assim, com muita força, o caminho de Jesus e o seu destino. Uma coisa que chama muita atenção nessas palavras de Jesus, né, que nós chamamos os anúncios, né, esses 3 anúncios da sua paixão, morte e ressurreição, é que ele não engana os seus seguidores. Isso é algo impressionante, né, de tantas outras coisas, da metodologia de Jesus, do modo de Jesus caminhar com os seus discípulos. Ele não convence os seus discípulos com as facilidades, de forma nenhuma, mas ele converte os seus discípulos com a realidade. É algo muito presente no ensinamento de Jesus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai encontrá-la. Então esse se torna para nós cristãos um grande desafio, né, que nós diríamos é a lucidez da nossa opção de seguir Jesus. Se nós seguimos Jesus, né, motivados ou com o objetivo, né, de facilidades, de vantagens, né, de sucesso, nós estamos nos equivocando. Estamos caindo num grande erro, porque mais cedo ou mais tarde isso vai ser revelado, isso vai se tornar ainda mais presente na nossa vida, que se queremos seguir Jesus, precisamos assumir também o seu destino. E alguém pode dizer, não, mas ele já morreu na cruz, ele já nos salvou, então por que falar de sofrimento, por que falar de cruz, se isso já é passado? Não, não é passado. Se nós queremos participar do caminho de Jesus, da sua missão, devemos assumir tudo, não só uma parte. Por quê? Porque ele continua, através de nós, através da igreja,
através dos seus seguidores, a sua missão. E enquanto não se chega ao término, né, de tudo, não se chega à conclusão de tudo, então o caminho ainda é assinalado pela cruz, que muitas vezes exige de nós o sacrifício, a disposição de sofrer, não como um masoquismo, como a busca. Ninguém busca o sofrimento, mas também ninguém deve fugir do sofrimento, porque vai encontrar o sofrimento lá na frente ainda mais agravado, né? Então que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a ouvir sempre esta sua palavra, né? Essa advertência que ele faz, essa chamada, né? No versículo 44, prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. Então, há muitas pessoas, muitos de nós, né? Quantas vezes não prestamos bem atenção às palavras que Jesus diz, as palavras do Evangelho que nós ouvimos a cada dia. Quantas vezes tanta distração, e por isso vamos nos perdendo neste caminho, vamos nos iludindo, vamos buscando aquilo que Jesus não prometeu, não nos oferece, e assim vamos criando muita confusão na nossa cabeça e também na cabeça dos outros. Há também por aí muitas palavras, muitas pregações, muitas reflexões que estão traindo a palavra de Jesus, estão tirando a cruz do caminho de seguimento de Jesus, estão transformando, né, as palavras de Jesus, muitas vezes exigentes, duras, provocativas, em palavras que se acomodam aos nossos interesses, e isso é uma verdadeira traição. Então que o Senhor nos ajude, que a força do seu Espírito ilumine a nossa mente para termos essa clareza, termos essa lucidez de que seguir Jesus é também seguir os seus passos do sofrimento, da morte, mas com a certeza e já com a realidade da sua vitória e da sua ressurreição. Então desejo a todos um bom final de semana e que Deus desça sobre vós a sua bênção, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.